Até para quem está iniciando no mercado digital, está começando agora, você só precisa de um especialista bom para mudar a sua vida. Você só precisa resolver um problema para transformar a sua vida inteira. Então hoje, com excesso de informação, as pessoas ficam buscando várias formas de ganhar dinheiro. Será que eu faço perpétuo? Será que eu faço lançamento? Será que eu faço drop? Será que eu vendo como afiliado? Escolhe uma coisa, foca naquilo e não para até você alcançar. Eu não vim de família rica e o dinheiro lá na minha infância sempre foi um problema, sabe? Então desde o início eu botei a cara e comecei a empreender. Porque a partir do momento que eu botei na minha cabeça que eu vou fazer o negócio até dar certo, é impossível dar errado. Então eu tive que me tornar uma pessoa diferente para eu ter os resultados que eu queria. Primeira coisa é desenvolver a mentalidade que você sabe que você vai começar e você não vai parar até dar certo. Como eu falei anteriormente, só precisa de um especialista para mudar a sua vida. Fala, meus queridos! Sejam todos muito bem-vindos ao KiwiCast, podcast da KiwiFi. Eu sou Carol Vilas Nova. Eu sou Marcelo Gualberto. Pra você que ainda não conhece o KiwiCast, é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro no marketing digital. E olha só, se você quer entender como planejar grandes lançamentos e criar funis de perpétuo que fazem vendas todos os dias, então esse é um episódio para você, meu querido. Nosso convidado de hoje é estrategista digital há mais de 4 anos. Ele vem do background de empresas físicas e com toda a sua experiência decidiu pivotar e empreender na internet. Já são mais de 30 milhões de reais faturados, impactando a vida de milhares de pessoas através da mensagem de seus especialistas. Vamos aprender sobre estratégia digital hoje? Vamos aprender sobre um assunto extremamente relevante no mercado, Que eu gosto muito particularmente. Hoje vai ser bom, hein? Seja muito bem-vindo, Lucas Pickering. Valeu pessoal, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui no KiwiCast. Meu objetivo hoje é trazer bons insights que vão colocar mais dinheiro no seu bolso e te aproximar dos teus objetivos. Legal. Então bora cumprir essa missão. Essa promessa é boa, hein, cara? Essa promessa é boa e forte. Até o final a gente vai cumprir essa promessa, hein? Fechado. Inclusive, Lucas, você não chegou no digital como sendo sua primeira experiência empreendedora, né? Para muitas pessoas, a galera sai do CLT, vai pro digital. Já no seu caso, você já tinha um background de empreendedor, só que no mercado físico, né? Então conta pra gente como é que foi essa experiência antes do mercado digital e o que é que te fez pivotar e entrar no mercado que você atua hoje. Legal, cara. Eu não vim de família rica e o dinheiro lá na minha infância sempre foi um problema, sabe? Eu estudei, graças a Deus, em colégio bom, minha família sempre se empenhou bastante para me dar um bom estudo. Mas desde cedo eu coloquei na minha cabeça que eu queria empreender, eu queria ser dono do meu horário, eu queria fazer acontecer, mas eu não tinha referência perto de mim de empreendedorismo. Então eu não sabia como fazer. Então desde o início eu botei a cara e comecei a empreender. Então a minha primeira empresa foi uma marca de roupa. Eu vendia tanto no e-commerce sem saber muito de marketing digital naquela época, mas a minha maior força de venda era através de representante comercial espalhado pelo Brasil. Então eu vendia para multimarca através de representante comercial. E eu fiquei com essa empresa durante 4 anos. Chegou um momento que meu maior volume de vendas era no Rio de Janeiro, deu uma crise muito forte lá. E o pessoal parou de me pagar e eu não tinha tanto fluxo de caixa, nem entendia sobre isso, eu ganhava dinheiro e gastava. E não consegui segurar, mas eu já estava pivotando para a gastronômica nessa época. E eu comprei um restaurante e, até inclusive era aqui em Balneário o restaurante, comprei o restaurante e depois comecei a expandir. Então tudo que eu comecei empreendendo, eu comecei dando muito certo. Mas conforme ia aparecendo os desafios, eu não tinha experiência e nem tinha nível de consciência que eu precisava buscar conhecimento para me aprimorar, né? No Brasil a gente não recebe esse conhecimento de base. Verdade. Então a gente não aprende empreendedorismo na escola, a gente não aprende sobre gestão de pessoas, inteligência emocional, gestão financeira, a gente não aprende nada disso. Então o empreendedor tem que ir atrás disso em algum momento. Eu não tinha nível de consciência que eu precisava primeiro estudar para depois sair me arriscando, né? Então, eu cheguei a ter 4 restaurantes, meu objetivo era formatar para fazer franquia e tudo mais. Chegou um momento, começou a desandar tudo, eu não conseguia segurar, eu era muito centralizador. Chegou a pandemia, aí teve que tudo fechar, e eu me vi ali trancado na minha casa, ferrado, porque as coisas fecham, as contas continuam, então eu me vi endividado, sem saber o que fazer, e eu vi o mercado digital como uma oportunidade. Aquilo ali apareceu pra mim e eu falei, caramba, vou fazer.
Aí eu comecei primeiro... O primeiro nicho do mercado digital que apareceu pra mim foi encapsulado, produto físico. Testei, não deu certo, não dei prosseguimento também. E aí, em setembro de 2020, eu fui aprender sobre lançamento, comecei a estudar, falei, agora eu vou fazer isso até dar certo. Não vou parar até dar certo. E aí foi a mudança, foi onde eu pivotei do físico pro digital, não por uma escolha própria, mas porque foi necessário. E todos esses desafios foram a melhor coisa que me aconteceu na vida, porque o inimigo do extraordinário não é o ruim, é o bom. Se as coisas tivessem dado mais ou menos certo nos restaurantes, eu estaria lá até hoje. Verdade, cara. Entendeu? Então, teve que dar errado pra eu tomar essa decisão. Porque a zona de conforto é quentinho, né? Verdade. Quentinho. Quando tá ruim, a gente se mexe pra sair. Mas na zona de conforto, a maioria passa a vida inteira na zona de conforto. Então, essas coisas que aconteceram comigo foram muito importantes pra eu me mexer e buscar um novo caminho. Bom, muito legal. Eu concordo com o que você falou. Realmente, quando a gente tá numa zona de conforto, não é um momento que a gente busca crescer e se desenvolver, né? Talvez através dos desafios é que você busca por necessidade sair daquele lugar. E, inclusive, nessa época que você estava passando por todos esses desafios, empreendendo no físico, e aí você viu a oportunidade no digital por necessidade, você consegue enxergar uma habilidade que você precisou desenvolver nessa época para poder continuar o seu plano de empreender com o digital? A habilidade que eu tive que desenvolver foi a minha mentalidade. Porque a partir do momento que eu botei na minha cabeça que eu vou fazer o negócio até dar certo, é impossível dar errado. Então eu tive que me tornar uma pessoa diferente para eu ter os resultados que eu queria. Ok. Foi isso que virou a chave. Agora, título das suas habilidades, por exemplo. Uma vez que você estava ali no restaurante, 4 restaurantes, talvez você não tinha a maturidade necessária para lidar com todos os processos, mas ninguém abre 4 restaurantes no achismo só no feeling. Tem, querendo ou não, uma inteligência de negócio. Então, você sente que carregou alguma dessas habilidades para o de mercado digital, ou foi algo completamente diferente, nada foi aproveitado, além da mentalidade? Não, foi aproveitado, várias experiências, mas o que me fez ter essas atitudes, abrir 4 restaurantes, foi a fome. A fome de vencer, sabe? A ambição. Então, por mais que eu não tinha tanto conhecimento assim, a fome me fazia eu dar o passo antes de ter o chão. Perfeito. Então, eu não me preparava muito bem, então era um pouco inconsequente, mas sempre tive facilidade em correr risco. E para um bom empreendedor, o empreendedor tem que saber correr risco, né? Tem que saber correr risco, tem que saber viver com insegurança, talvez, porque não tem nada garantido. Não tem estabilidade, né? Todo dia estabilidade pode ser uma não coisa existe. diferente. Agora, você acredita que a sua fome foi talvez o elemento principal para te manter consistente, fazer até dar certo? Ou você acredita que foram outras coisas? A minha fome foi primordial para eu colocar na minha cabeça que não existe opção de dar errado se eu não desistir. E conforme o tempo vai passando, as nossas prioridades vão mudando também, né? Hoje não tem opção de dar errado porque eu preciso honrar minha esposa e meu filho. Ponto. Então antes era, eu quero enriquecer, quero fazer dinheiro mesmo, quero comprar um carro foda, quero fazer viagem, quero não me preocupar com dinheiro. Essa era a minha fome no começo. Hoje a minha fome eu nunca vou fazer o meu filho passar pelo que eu passei. Eu nunca vou fazer o meu filho ver o dinheiro como um problema e não como uma solução, como um facilitador. Essa é a minha fome hoje. Que massa, a essência de propósito muda tudo, né? Sim. Agora, a título de mercado digital, você você criou um background de empreendedor para você, apesar de não ter referências, teve os seus resultados com roupas, depois com restaurantes, mas o que é que brilhou seus olhos no mercado digital para você falar, cara, beleza, tá aqui a pandemia, mas eu vou para esse mercado, porque não era a única opção, eu imagino, né? Isso. Escala e margem. Ok. Eu trabalhava nos restaurantes onde eu faturava X e a minha margem era uma pequena parcela desse X. Eu olhei um mercado onde eu poderia escalar sem precisar aumentar o meu custo, que eu venderia um acesso de R$1.000, eu poderia vender para 1.000 pessoas e fazer 1 milhão.
Sendo que se eu fosse isso, se eu percorresse esse caminho para ter o mesmo resultado aonde eu estava, demoraria muito mais tempo. Então o que brilhou os olhos no primeiro momento no mercado digital foi escala e margem. Falei, cara, se eu aprender a fazer isso, eu pegar uma pessoa que tem um conhecimento genuíno, que transforma a vida das pessoas ou resolve um problema, eu fazer essa mensagem chegar para mais pessoas, eu ter uma solução para o problema dessas pessoas, e eu fazer 1.000 pessoas comprar, eu bato 1 milhão. Então, essa escala em margem que me fez tomar o caminho do mercado digital. E realmente, na título de margem, acho que não tem nada que bate no Não, mercado digital. definitivamente. É. E você já começou como estrategista ou você começou como muitos começam, né? Afiliados? Você falou que teve uma experiência com e-commerce, mas sem saber que era marketing digital propriamente. Como é que foi essa sua entrada? Na marca de roupa eu tive e-commerce, mas nem sabia que era marketing digital. Quando eu entrei no mercado digital, comecei a estudar, eu me afiliei a alguns produtos para vender produto físico. Não deu certo. Mas logo na segunda... Não é que não deu certo, né? Eu parei. Eu vi que não era aquele caminho que eu queria seguir e parei. Aí eu conheci lançamento. Comprei o curso do Érico Rocha, assisti comigo com farinha e água, acordava às 5 horas da manhã, começava a estudar, só parava 21 horas para conseguir acordar às 5 horas da manhã de novo. Ficava o dia inteiro dentro de casa, obviamente a pandemia estava trancado, mas eu estava ali com tesão, querendo fazer aquilo, querendo absorver aquele conhecimento, estava fissurado com aquilo. Aí comecei a prospectar tudo que tinha de especialista que eu via que tinha um conhecimento que poderia ser vendido, eu começava a prospectar. Então eu comecei basicamente já fazendo estratégia, mas eu fazia tráfego, copy, edição de vídeo, edição de imagem, fazia tudo. Todas as etapas, de ponta a ponta. Do lançamento fazia sozinho. E isso trouxe muita qualificação para mim, né? Muito conhecimento. Porque quando você passa por todas as áreas, você sabe quando o negócio tá bom, quando tá ruim, você sabe quanto tempo leva para fazer uma demanda específica. Fica mais fácil de cobrar. Com certeza. É muito difícil você ser um estrategista de alto nível que eventualmente não lidou com tudo, né? Porque é exatamente o que a Carol falou, como é que você cobra algo que você nem sabe como é não que é. sabe. Exato. Como é que eu vou cobrar que me entregue um vídeo em 3 dias se eu não tenho noção que custa 10? Como é o processo de criação daquilo. Exatamente. Agora, me tira uma dúvida. Você falou, eu comecei no mercado de afiliados, me afiliei a alguns produtos físicos para vender, mas vi que não era para mim. A gente vê que hoje as duas maiores escolas do mercado digital são drop e afiliação, né? No seu caso, o que é que não deu certo? O que é que você sentiu que não era pra você especificamente nesse mercado? Cara, sincero. Sincero, né? Se não for sincero, cara... Eu vi que a maior parte das promessas pelo menos que foi o que apareceu pra mim no começo, eram muito mentirosas. Então, encapsulado, que prometia X e entregava Y. Basicamente por isso. Falei, cara, isso aqui não vai servir pra mim. Então teve um conflito de valores ali. Eu não acredito, não adianta eu vender uma coisa que eu não acredito que funciona, sabe? Cara, eu acho que fica até mais difícil você vender algo que não acredita, né? Nossa. E isso é esse é um dos valores da nossa empresa hoje, que a gente não fecha com um especialista que a gente não acredita na transformação dele. Então a gente só vende a verdade. Esse é um dos nossos valores. Inclusive, uma vez que você teve essa visão e aí começou a prospectar vários especialistas, né? O que você via, e se você já tinha nessa visão mais estratégica para um especialista que te fazia acreditar, poxa, aqui vale a pena investir? O que esse especialista precisava ter de características ou habilidades que falava assim, não, esse cara que eu vou prospectar porque, olha, por causa disso, disso e disso. Quais eram esses checklists? Legal. Boa pergunta, hein? No começo, quando você não tem resultado, você não tem muita opção de escolha. Então hoje, eu consigo escolher com quem eu trabalho. Porque os resultados chamam os especialistas. Perfeito. No começo, eu só queria colocar em prática o que eu tinha estudado. Eu só queria ir pra ação, sabe? Sair da teoria e ir pra ação. Então o que eu olhava basicamente? Se a pessoa produzia conteúdo pro Instagram, e se o nicho dela era uma dor grande no mercado. Legal. Basicamente isso. Porque, como eu não tinha muito resultado, não adiantava prospectar um especialista muito grande. Dificilmente ele ia fechar. E eu acredito muito que bom você fica. Então, por mais que eu queira um especialista pequeno, ele poderia se tornar um especialista grande. Todo especialista grande hoje começou pequeno. E eu sabia que, até para quem está iniciando no mercado digital, está começando agora, você só precisa de um especialista bom para mudar a sua vida. Você só precisa resolver um problema para transformar a sua vida inteira.
Então hoje com excesso de informação as pessoas ficam buscando várias formas de ganhar dinheiro. Será que eu faço perpétuo? Será que eu faço lançamento? Será que eu faço drop? Será que eu vendo como afiliado? Escolhe uma coisa, foca naquilo e não para até você alcançar. Porque no mercado digital as opções são muito boas. Tudo é bom. Drop é bom, afiliado dá para fazer muito dinheiro. Eu acho que lançamento é a melhor de todas, tá? Mas as outras dá pra fazer muito dinheiro também. Só que pelo excesso de informação as pessoas ficam perdidas. Porque às vezes vem aqui no QuickCash um cara que fatura 10 milhões por ano como afiliado, outro fatura com drop, outro fatura com lançamento, outro fatura com perpétuo. A pessoa fica perdida. O que eu faço? Aí tenta fazer tudo ao mesmo tempo. E não faz nada direito. E não faz nada direito. Então foca em uma coisa. Se você escolher lançar a pessoa, você precisa de um especialista para mudar a sua vida. Ponto. Você precisa resolver um problema grande do público, do Brasil, do brasileiro, se você focar no mercado nacional. Esse conselho já valeu o episódio, né? Já valeu o episódio todo. Mas seguindo assim, para essa sua experiência como estrategista, cara, eu sinto que dentre todas as áreas do marketing digital, o estrategista digital, ele é a pessoa que tem a maior responsabilidade. Talvez algumas pessoas vão falar que é o expert, sabe? Mas eu acho que o expert ele tem um papel de interlocutor. Se ele não tiver uma pessoa por trás que guie com precisão, a mensagem dele não vai funcionar. Então eu sinto que o estrategista ele é o cara que ele carrega a maior pressão, porque até mesmo para um expert, a expectativa está toda em cima do estrategista, né? Então, para você que ainda não tinha muita experiência, como é que foram esses primeiros contatos, assim, para lidar com o expert, saber direcionar, o que cobrar, a expectativa de resultado? Eu imagino que foi um universo muito novo, né? Foi. E como eu peguei especialistas que estavam começando também, então era novo para eles. Então não tinha tanto aquela pressão, e sim um companheirismo de, pô, vamos fazer acontecer junto, sabe? Então eu me vi numa posição que eu não tinha tanta experiência, mas eu precisava ir pra ação, precisava executar, sair da teoria ali e começar a executar com o que eu tinha. A maioria das pessoas ficam esperando o momento perfeito para fazer as coisas, e o momento perfeito não existe. Você precisa ir pra ação, e no meio do caminho você corrige a rota. Faz sentido. Era isso que eu queria. Depois do que você escolheu seu primeiro especialista, foi qual nicho? Foi no nicho de micropigmentação. Micropigmentação. É. E aí você lançou essa especialista, e como é que foi o seu primeiro resultado lançando uma especialista pela primeira vez? Eu vendi um curso. Um curso? Qual ticket? Era R$1.000, 997. Investiu nesse lançamento? Eu investi uns R$2.000. Muito legal ouvir isso, né? Sim, Que a gente vê que, total. o cara faturou 30 milhões em 4 anos, mas teve uma jornada, teve um processo. Exato. Como Só é que que- foi? Conta aí. Só que nessa primeira falha, né? Investi 2.000 e vendi 1.000. Eu fiquei felizão, pô, vendi um curso, validei. Que massa, velho. Só que a maioria das pessoas desistem. Exato. A gente teve uma convidada aqui, que ela tava fazendo reflexão, que ela fez o primeiro lançamento e fez 67 mil no primeiro. E ela ficou Coisa muito linda. triste porque ela não fez o Nossa. 6 em 7. Ah, sim, que tava Foi? com aquela expectativa, Exato. né? E a gente Verdade. ficou, como assim, cara? Então ver você falar, pô, eu fiz um e fiquei felizão porque eu validei. Você fala, pô, olha a mentalidade, né? Aham. Muito legal. E isso é muito foda, porque infelizmente no mercado digital hoje em dia tem muita gente que vende a facilidade, né? Sim. Então a pessoa entra no mercado achando que já vai ter resultado da primeira vez ou nas primeiras vezes, e 99% das vezes não acontece. Então, eu acho que não existe bala de prata, mas se eu passasse aqui uma fórmula mágica para fazer dinheiro no digital, 90% das pessoas não ia executar, dos 10% que iam executar, 9% ia parar na primeira dificuldade. Então, por isso que eu falo que para você ter sucesso, independente de qualquer área, primeiro você precisa se tornar a pessoa que vai merecer os resultados que você quer. Boa. Porque a maioria desiste, a maioria não paga o preço, a maioria não faz o que tem que ser feito e reclama dos resultados, culpa outras pessoas, o chefe, o governo, por não ter resultado. Mas a partir do momento que você assume a responsabilidade, sabe que tudo que depende para eu ter sucesso é de mim, é eu fazer o que tem que ser feito, eu não desistir, eu não parar, é inevitável que um dia que uma hora você vai chegar. Todo mundo de sucesso que eu conheço, primeiro, tem uma mentalidade de vencedor. Perfeito. Isso é eu fato, concordo com isso. E não tem como você querer almejar
sucesso e resultados maiores do que os que você tem hoje, se você não decidiu desapegar da versão que ainda não alcançou esse sucesso e os resultados que você almeja, né? E das pessoas que às vezes ficam te puxando Do pra ambiente. baixo, que não te incentivam, que falam que, larga esse negócio aí de digital, vai virar vendedor de curso. Porque hoje em dia tem um negócio muito, muito forte contra o vendedor de curso, né? Não sei o que aconteceu, um vendedor de curso mudou minha vida, pô. Comprei um curso, mudou minha vida. É de várias pessoas. Aí a gente não tem educação de base, aparece pessoas que têm resultado na internet, querendo mudar a vida das pessoas, trazendo um conhecimento que a gente não recebe de base e é chamado de vendedor de curso. Isso desanima muita gente que está começando, sabe? Às vezes muita gente tem uma mensagem muito forte, tem uma transformação muito forte, mas tem pouca relevância ainda, e aí já é atacado nos primeiros momentos e acaba desistindo. Exatamente. Isso muito deve também pelo fato de que o mercado, com as possibilidades, realmente se sujou muito, né? Por promessas falsas. Mas a gente não pode generalizar. Exatamente. Porque os pontos positivos são muito maiores. Nossa, a transformação que o mercado está trazendo para o muito Brasil maior. como um todo é gigantesca. E tem gente ruim em qualquer profissão. Tem advogado ruim, tem médico ruim, tem dentista ruim. Vai ter um monte de gente na internet que é ruim também. Você ficou quanto tempo lançando e aprendendo e errando até fazer o seu primeiro lançamento de sucesso mesmo? Que você fez seu primeiro 7 em 1 lá, que você comentou com a gente no Bastidores. Setembro de 2020, eu tava quebrado, ferrado, sentado no chão da minha casa sem saber o que fazer. Agosto de 2021, eu tava fazendo meu primeiro 7 em 1. 1.600.000 no primeiro dia. Foi um lançamento de 3,5 milhões. Uau. Mas eu entrei no mercado não com essa mentalidade de vai ser rápido. E foi rápido. Mas foi rápido porque quando a oportunidade chegou, eu tava pronto. Perfeito. Eu não tinha feito nenhum lançamento grande. Eu tinha feito antes desse especialista, eu tinha feito um 6 em 7. Mas eu não tinha grandes resultados. Mas eu tinha aprendido muito com o que eu tinha aplicado. E eu sabia que qualquer pessoa que chegasse na minha frente com uma mensagem forte ou com uma audiência já, eu ia fazer dar certo. Tanto que esse especialista, o maior lançamento dele era que ele tinha o maior volume de vendas que ele tinha feito no primeiro dia era 800 mil, se eu não me engano. No primeiro dia a gente bateu 1,6 milhão. Então, a oportunidade apareceu, eu estava pronto. Por isso que eu consegui ver a oportunidade e aproveitar ela. Porque às vezes a pessoa de casa, ela tá esperando uma oportunidade bater na porta, mas se a oportunidade bater, ela nem identifica que é uma oportunidade, ou ela nem tá pronta. Por exemplo, se eu chegar aqui para alguém hoje e falar, eu tô contratando um estrategista, não precisa ter experiência, mas precisa entender dos fundamentos para ganhar 30 mil por mês e tocar 3 projetos de 3 especialistas diferentes, ganhando 10% do resultado. Onde eu assino? Quantas pessoas estariam prontas de fato? Iam dominar os fundamentos, iam entender das estratégias, iam conhecer um pouco das pessoas. Pô, preciso produzir conteúdo, como que eu começo? Pô, vou fazer uma pesquisa de audiência, vou entender o desejo e o problema da audiência. Quantas pessoas entenderiam dos fundamentos? Então, ao invés de ficar esperando pela oportunidade, primeiro esteja pronto. Legal. Que a oportunidade vai chegar. Pode ter certeza que vai chegar. E quando chegar, precisa estar preparado, né? exatamente. Agora me diz um negócio, você falou, cara, o que eu mais gosto é lançamento. Porque lançamento é a menina dos olhos de ouro do mercado digital, né? Só que eu sei também, pela nossa experiência aqui, né, Carol, que lançamento é pressão, né? É empilhamento de pressão para tudo quanto é lado. É para o aluno que vai ter aquela oportunidade única de comprar, é para o expert que tem de performar naquelas lives, naqueles momentos, é para o estrategista que tem de montar toda a estratégia de funil. É pressão pura, né? Como é que você lida com a pressão? É algo que você gosta? É um desafio? Você tem algum caminho mental que te auxilia? Como é esse processo aí? Na minha opinião, a pressão é um privilégio. Porque as pessoas que estão numa posição de pressão é porque elas foram colocadas lá porque elas têm a capacidade de passar por aquilo. Então, um cara que está trabalhando no emprego CLT ganhando 2 mil por mês, ele não tem responsabilidade para ter uma pressão forte. Mas o cara que está lá investindo 500, 700 mil no lançamento e sabe que ele tem que lidar com a expectativa do especialista, ele tem que lidar com a expectativa da equipe, ele tem que equilibrar tudo isso. Se der ruim, sai do bolso dele. É um privilégio. É um privilégio passar por isso. Obviamente, em alguns momentos é um momento estressante, de fato.
Porque tem esse alinhamento de expectativa entre o resultado que é plausível, o resultado que o especialista quer, porque é uma montanha, né? O resultado que o especialista quer é o resultado que é plausível em alguns momentos. Então a gente tem que fazer esse equilíbrio e falar assim, ó, a média de mercado é essa aqui na empresa normalmente a gente faz isso, então já é acima, mas esse aqui que tu quer, a gente vai ter que investir um pouco mais aqui. Então esse equilíbrio. Mas a pressão é um privilégio, cara. Massa. Não existe crescimento sem pressão. Não existe... eu falo que se o seu próximo passo não te dá medo, o seu próximo passo é muito pequeno. O próximo passo tem que dar medo, tem que dar um cagaço. Obviamente, você tem que ir preparado. E não deixar o medo de te impedir de dar o próximo passo. Legal. Em algum momento você sentiu que não estava preparado para algum tipo de lançamento? Não. Eu sabia que a partir do momento que eu começasse, eu ia fazer acontecer. Talvez não no primeiro, não no segundo, mas eu ia fazer. Eu ia dar meu melhor. Porque eu foco no que eu tenho controle. E o que eu tenho controle eu vou dar meu melhor. Uhum. Eu vou aplicar tudo que eu aprendi, eu vou aplicar tudo que eu estudei, eu vou virar à noite, eu vou ficar 24 horas acordado se for preciso. Vou fazer acontecer. Agora eu vejo também que além de saber de todas as estratégias, esse alinhamento de expectativa envolve muito saber comunicar com o outro, né? Lidar com pessoas no final das contas. Pra você sempre foi tranquilo? Você foi aprendendo também nessa jornada, à medida que foram chegando novos especialistas, você foi errando e ajustando e foi aprendendo a lidar melhor com pessoas? Ainda é o maior desafio lidar com pessoas. Eu acho que para qualquer empreendedor, independente do tamanho do time, a gestão de pessoas é uma das coisas mais desafiadoras. Então eu fui aprendendo isso com o tempo, fui errando, fui corrigindo. Isso, vocês perguntaram no início do podcast algumas coisas que eu trouxe das empresas antigas para essa nova empresa. Isso eu trouxe e eu errei muito como gestor nas empresas físicas, errei muito. Tem aquela dualidade do chefe e do líder. Eu era chefe total, nada líder. Então eu falei, cara, eu preciso mudar, não posso errar nas mesmas coisas. Mas ainda é um desafio diário. Uhum. Vamos pra prática? Bora. Vamos lá, vamos supor que você escolheu um novo expert. Fala, pô, esse cara aqui tem potencial, conteúdo, tem todos os pré-requisitos. Como é o processo de você desenhar uma nova estratégia para esse expert? Quando ele chega, onde é que você tá de olho? Como é que começa? Legal. A partir do momento que a gente vai vender um produto, esse produto é a solução de um problema. E esse problema é de pessoas, então precisa entender de pessoas. Então a primeira coisa é uma pesquisa de audiência. Entender qual o problema que o especialista resolve, qual que é o desejo da audiência, porque o produto do especialista é um link entre onde a audiência está e aonde ela quer chegar. Então ela tem que ver o produto do especialista como esse caminho. Uhum. Então o primeiro passo é estudo das pessoas, a audiência do especialista. E aí, na prática, é uma caixinha de perguntas dos stories? É um formulário com a isca? Legal. Normalmente formulário. Porque a gente consegue ter mais densidade nas respostas. Perfeito. Porque nos stories ali é só sim ou não, isso ou aquilo, é só Resposta múltipla escolha, curta, né? Então no formulário a gente consegue ter mais densidade. Então se o especialista tem uma boa audiência, a gente consegue ter bastante volume de mensagem ali para conseguir conhecer a audiência de fato. Entendi. E vocês usam algum tipo de modelo de estrutura para lançamento hoje em dia ou depende do nicho do expert e vocês personalizam isso? Eu já fiz lançamento de tudo quanto é jeito. De 4 aulas, de 3 aulas, de 3 aulas abrindo no primeiro dia, um dia só, masterclass. E hoje a gente tem um padrão do que dá certo pra gente. Uhum. Independente do nicho. Independente do nicho. Obviamente, existem algumas coisas que eu posso adaptar no meio do caminho. Tá. Mas a gente segue a nossa metodologia própria baseada nas nossas experiências. É muito legal isso, porque a fórmula de lançamento é uma fórmula, mas à medida que você vai aplicando, eu vejo que muitos estrategistas eles vão adaptando, criando a sua própria exato. fórmula, vamos dizer assim, né? Isso é fato. E o mercado evoluiu muito também, né? Então, antigamente, você tinha que esconder até a última aula que você ia vender alguma coisa. Hoje em dia, você já tem que ir na produção de conteúdo, já avisar que lá na frente você vai vender. Antecipar pro produto. Eu, particularmente, como cliente, prefiro muito mais, cara. Eu já entro comprado do que me sentir enganado. Isso aí. É tudo um ponto de vista também. Isso é uma das principais... dos principais pilares da nossa estratégia, levar a audiência o mais comprada possível pro evento.
com o Isso nível é de legal. consciência mais alto possível, sem surpresa. Isso é legal. Ontem a gente tava fazendo entrevista que a convidada falou assim, como é que eu faço? Eu pego o meu cliente do Instagram e eu mando ele pro meu WhatsApp, só que eu mando pro WhatsApp pessoal antes de botar no grupo, porque ele só entra no grupo se ele estiver disposto a comprar a oferta. Então o cara que entra no grupo, ele tá querendo muito, senão ele nem entra no grupo. E aí ela tem uma porcentagem de conversão no grupo muito mais alta do que a média, porque só entra no grupo quem pede. Não, mas aqui vai ter oferta dia 21, você quer participar da oferta? Eu quero. Ah, então vou te botar no grupo. Ou seja, esse jeito de fazer não é que usa o grupo pra aquecer, né? Usa o grupo só pra validar No dia alguém que tal já se tá quente. prepara. Legal. Exatamente. Isso é legal, né? Porque vai antecipando, tipo a Apple. A Apple não, do nada, lancei um novo Lancei um iPhone. novo iPhone. Ela tá avisando, olha, vai ter um novo iPhone, até que a galera chega e fala, é hoje. E o digital começou no caminho oposto, né? E hoje a gente vai ver essa antecipação muito mais clara, que eu particularmente gosto. Agora, por exemplo, indo pra, como se a gente fosse dissecar um lançamento, captação de lead. Na prática, como é que vocês fazem? Porque a gente sabe que é um jogo dos números, né? Quanto mais lead você capta, maior a probabilidade de ter um volume de vendas no final. E acho que muitos estrategistas erram bem no início, né? Não consegue ter o volume, aí tenta fazer uma coisa mirabolante e falha, né? No Sim. seu caso, como é que funciona a captação de lead? Muita gente erra porque foca apenas no lançamento. Então, hoje, eu foco muito mais em crescer base, qualificar essa base e convidar essa base para um evento do que ficar investindo em público frio. Ah, tá. Então, a minha captação começa desde o crescimento de base. Eu vou qualificando essa base, eu invisto muito mais em captação em público quente, que a galera é mais consciente, e não tanto em público frio. Entendi. E durante a captação a gente faz criativo pra caramba, testa a página pra caramba, testa vários pontos de contato, captação por página de captura, captação por formulário nativo, captação por manchete, Tudo tá guiado. tudo tá guiado de ponta a ponta pra gente saber o que tá trazendo mais volume e principalmente o que trouxe o lead comprador. Perfeito. No final a gente faz uma pesquisa de alunos, entende quem é o público comprador, no próximo lançamento a gente foca muito mais naquele ponto de contato. Então se eu sei que o meu público comprador vem bem mais do YouTube, eu vou focar muito mais a captação do próximo lançamento no YouTube. Legal. Agora, essa Dados. parte de... É muito bom, né? Essa parte de tagueamento, você acha que é uma das partes mais difíceis de fazer? Não. É tranquilo. Não que é tranquilo, mas se tem um processo certinho, hoje em dia tem muita ferramenta para te ajudar a trazer essas informações, né? Então é muito importante você saber da onde que o lead veio e o ponto de entrada do lead e o ponto de saída dele. Porque a partir do momento que você entende qual é o teu público mais qualificado, você vai focar mais em atrair aquilo. Como eu falei, não adianta eu investir mais no Facebook se eu sei que o meu público comprador tá no YouTube. Faz Não sentido. adianta eu investir num público de 35 a 65 se eu sei que a minha audiência compradora está de 18 a 25. Faz sentido. Agora, isso que você falou de captar a base quente, né? Captar a base que já tá ali com nível de consciência mais alto. Parece tão óbvio, né? E talvez seja até mais fácil, assim, vamos dizer, do que pegar um público totalmente frio, convencer ele no Instagram com uma produção de conteúdo pesada, até ele ficar quente a ponto de ir lá e participar do evento. Por isso que a gente investe muito em crescimento de base. Crescimento e qualificação na distribuição de conteúdo. No crescimento de base, você estipula um período específico para isso? Não, a gente antes roda do lançamento? perpétuo. O tempo inteiro. Ah, tá, entendi. Independente de estar lançando ou não estar lançando, a gente está rodando crescimento de base. E como é que funciona o aquecimento? Distribuição de conteúdo. Distribuição de conteúdo, Cada vídeo... cada conteúdo tem um objetivo específico, quebra de objeção, vendendo a oportunidade do produto, prova social. Então a gente distribui os conteúdos com cada um dos objetivos para ir qualificando essa audiência. Por quanto tempo? Perpétuo também, direto. Perpétuo também. Nunca para. Toda semana a gente renova os conteúdos, né? Deixa os que estão performando bem e tira os que não estão performando. Então, crescimento de base. Toda segunda-feira entra todos os Reels que foram postados na semana anterior. Os que estão trazendo seguidor barato continuam, os que estão trazendo seguidor mais caro do que a gente quer pagar saem. Semana que vem entra a mesma coisa. Nos conteúdos de distribuição, toda semana renova. Os conteúdos que a gente vê que faz sentido deixar mais tempo, que é um conteúdo qualificador muito forte, a gente deixa rodando. Mas senão vai renovando toda semana. Porque a gente já produz de forma intencional. Entendi. Não é conteúdo por conteúdo, né? Que é o que muita gente faz, na verdade. Ou que faz dentro de um período específico, porque vai ter um lançamento, né? Agora essa produção de conteúdo perpétuo é a primeira vez isso é o que eu mais ouço, cara. vejo, é isso, na verdade. É o pessoal pegar, não, vai ter um lançamento, então eu vou produzir especificamente pra cá. Tipo Mas assim, faz muito mais sentido. Exatamente.
Ainda mais com esse negócio de a galera contra vendedor de curso, o especialista aparece no Instagram só em época de venda, cara. É problema. Aí vai ser sempre intitulado como vendedor de curso. Ah, tá Sim. produzindo conteúdo agora porque vai vender daqui a pouco. É. Então essa objeção vai ficando cada vez mais forte. Fora que cria uma conexão, um relacionamento com a base, né? Essa coisa da produção constante. Gera valor, né? Reciprocidade pra caramba. Sim. Lá em cima. Agora, título de lançamento. Cheguei o dia de abertura de carrinho. Onde é que tá a atenção do estrategista digital? No dia de abertura de carrinho, eu já fiz pitch no dia anterior. Como assim? Normalmente, a estrutura que a gente roda é 4 aulas, normalmente. Como eu falei, a gente testou várias coisas, validou de 4 aulas e é o que está mais funcionando pra gente. Agora, porque daqui a pouco pode mudar. Na aula 3, eu já faço pitch, mas não vendo. Então, a aula 4 é para convencer quem não foi convencido na aula 3. Porque o meu objetivo da aula 3 é sair com o máximo de pessoas compradas já, pedindo para comprar. Então, onde está meu foco no dia de abertura de carrinho? Eu falo para o especialista que o nosso objetivo agora é separar quem está comprado e quem não está comprado. Então, tem um momento do pitch que ele fala assim, ó, eu sei que muita gente aqui já quer a solução que eu tenho para oferecer, já está decidido. Agora eu vou pedir licença para vocês, eu vou falar contigo que está em cima do muro. Então, separa as pessoas que estão compradas das pessoas que precisam ser convencidas ainda. Entendi. Mas isso é no dia anterior à abertura de carrinho? Não, isso é no dia da abertura. No dia anterior é toda a ancoragem que o meu principal objetivo é fazer a pessoa ver o plano completo. Entendi. E sair comprada de lá. No terceiro dia, então. No terceiro dia. Certo. E aí no dia da abertura de carrinho, o que é que o estrategista tá de olho? Eu pergunto porque o pessoal, muita gente pensa que tipo, agora que abriu o carrinho, eu relaxei. Só que muito trabalho rola nesse período, né? Então o que é que acontece nos bastidores? É a maior dificuldade, não dificuldade, mas o principal momento do especialista ali é a pressão, né? A expectativa da abertura. Porque o trabalho mais grosso foi feito antes, cara. Na aula 4 a pessoa tem que estar comprada já. Na aula 4 não é momento de eu estar vendendo, é momento de eu abrir a carteira só para a pessoa entrar. Então, se eu fosse considerar em hierarquia o que é mais importante, não seria a aula 4. O objetivo da aula 4 não dá nenhum problema. Tipo, cair checkout, cair página de vendas, o especialista passar mal, perder a voz, dar um branco nele, não pode dar problema. Porque quem está na aula 4 está com nível de consciência muito forte de compra já. Porque eu tô antecipando desde trás. Desde trás. Lá, tal dia eu vou abrir, tal dia vai ser a melhor decisão da sua vida. Tal dia você vai ter acesso a essa solução que vai te fazer chegar no seu objetivo. Então a galera que tá na aula 4 tá super comprada já. Já aconteceu de um lançamento não performar tão bem quanto vocês esperavam e o que é feito depois disso? Legal. Já, isso acontece até hoje. Às vezes a gente tem uma expectativa X, bate Y. O que é feito é a gente entender o motivo pelo qual não chegou naquele objetivo, entender por qual motivo não teve aquele volume de vendas e corrigir durante o período de carrinho aberto. Porque eu falo pro especialista, agora que o game começou. Muita gente abre carrinho e acha que o lançamento acabou. Não, agora que começou. Agora que começou. Independente se ter vendido 3 vezes mais que o nosso objetivo da abertura, vamos vender muito mais. Se dá bom, se dá ruim, a vontade é a mesma de fazer acontecer. Então, o período de carrinho aberto é muito importante. Então, a gente faz algumas ações, tanto se tiver com a meta batida ou não tá batida, como se não tiver. Agora, dá um exemplo prático pra gente. O que é que seria uma ação? Porque às vezes a gente pensa assim, uma vez que abriu o carrinho, meio que... O que é que o expert ou estrategista pode fazer pra influenciar no resultado, sabe? Legal. A gente gosta de fazer múltiplos eventos. Então, fiz a aula 4 ali, abri carrinho. Eu vou, na próxima semana, fazer no mínimo umas 3 lives com o especialista. Pegando objeções específicas ou temas muito fortes batendo no desejo da audiência. Com o carrinho aberto. Com o carrinho aberto. Então, eu faço múltiplos eventos com o carrinho aberto. Tem algumas ações específicas que eu convido a audiência para um ambiente mais intimista, tipo um Zoom, alguma coisa assim, que é mais forte de quebrar a objeção, olho no olho e tal. Time comercial torando, mandando áudio do especialista, ligação do especialista. Então, são múltiplas ações que a gente vai fazendo para identificar os motivos pelo qual a audiência não comprou para reverter esse cenário. Massa.
E legal perceber que isso acontece com o carrinho aberto, né? Uhum. Muitas coisas acontecem com o carrinho aberto e as coisas estão acontecendo ali, rolando. O especialista precisa ter esse feeling de comunicação e o estrategista precisa ter o feeling de onde comunicar e o que fazer. Sinergia entre os dois. Sim, tem que... Nossa, deve ser... Por isso que a galera fala que depois de um lançamento, a galera sai acabada. A galera sai virada. Tem mês que a gente faz 4 lançamentos. Nossa Meu senhora. Deus do céu. Mas São diferentes especialistas. Diferentes. Porque eu imagino que o mesmo deve ser Vai. quase impossível. É matar a audiência também, né? Agora, além de lançamentos, você também trabalha com funis perpétuos, né? Gostamos, hein? A gente gosta muito de falar sobre isso e também uma dúvida que fica é pra galera que tá começando, pra gente também, como que a gente decide qual modelo usar e se os dois sempre vão funcionar muito bem juntos? Legal. Eu não sou o cara do perpétuo, tá? Eu uso o perpétuo para potencializar meu lançamento. Boa. Ok. Então eu só rodo perpétuo produtos de front-end, que é produtos de entrada de ticket baixo. Que a audiência vai ter o primeiro contato com o especialista já num produto de baixo valor. Esse produto vai gerar valor para o aluno e o aluno vai querer ir para um próximo nível. E o próximo nível é um produto de ticket mais alto que eu rodo através de lançamento. Uhum. Então todos os perpétuos que eu tenho hoje dentro da empresa são de produto de entrada. Legal. E, cara, eu acho que você tá fazendo umas perguntas muito boas hoje, hein, Carol? Inclusive, se você acha que a Carol tá fazendo umas perguntas muito boas, deixa aqui um like, porque essa pergunta é um brilho. Por quê? Porque, respondendo, né, a título de estratégia, o lançamento, ele pede produtos que precisam de um nível de consciência um pouco maior para a pessoa se comprometer, né? Por isso que você consegue tickets mais altos em produtos de lançamento. Já um produto de perpétuo, ele resolve uma dor mais imediata e que a pessoa não precisa pensar tanto para tomar decisão, não precisa de 3 lives, ela consegue assistir uma VSL ou ver uma página muito bem estruturada e comprar. Então, para esse tipo de estratégia, né, para você pegar uma base e conscientizar ela ao longo do processo, para depois ela deixar 1.000, 2.000, 3.000, faz todo sentido rodar um perpétuo, né? Agora, a título de manter a consistência do perpétuo, né? O que você faz para fazer com que esse perpétuo continue funcionando? Porque nas primeiras vezes que eu ouvi falar de perpétuo, eu pensava assim, cara, se eu fizer um criativo, mandar para a página de venda e esse cara clicar e for pro checkout, brilhei. Eu vou fazer só perpétuo. Só que na prática, rodar um perpétuo é muita otimização, tem que estar muito atento às métricas. Então, hoje você tem um funil perpétuo para entrada. Mas como é que você faz com que ele funcione bem, cumpra o papel dele na sua operação? Legal, vou usar um caso prático aqui, tem uma especialista, nicho de advocacia, a gente roda um produto de entrada de R$300. O próximo nível dela, o próximo nível dela do produto é R$3.000, 2.997. Ok. Só que, até uma sacada, a gente com ela usa 3 opções de plano diferentes no lançamento. Eu tenho um plano que é só o curso gravado, R$3.000. Eu tenho um plano que é o curso gravado mais acompanhamento com mentoria, R$5.000. Eu tenho um plano que é R$17.000, o curso gravado, mentoria coletiva e mais mentoria individual. Então, com essa oferta eu consigo pegar as pessoas que querem só o curso gravado, as pessoas que querem um contato a mais com o especialista e que já está num próximo nível, já precisa ir para um processo de escala maior e que precisa do 1-a-1, precisa do individual. Uhum. Isso está funcionando muito bem pra gente. Mas, dentro da estrutura do perpétuo, a gente precisa toda hora estar renovando o criativo, toda hora otimizando campanha e toda hora entendendo se o público que comprou o perpétuo, ele está comprando os próximos produtos. Porque hoje eu tenho lucro no perpétuo, mas se eu tivesse no 0 a 0 no perpétuo, estaria lindo também. Porque essa galera compra muito no próximo nível. Então, muita gente às vezes está focando em fazer dinheiro no perpétuo. Hoje eu faço dinheiro no perpétuo, mas eu poderia simplesmente estar empatando. Uhum. Porque eu penso no próximo nível. Assim como existe... A gente está estruturando algumas soluções que até o produto de lançamento vai ser um produto como se fosse de entrada também. Porque o objetivo final é vender um high ticket lá na ponta da esteira. Né? Lá na ponta da esteira. E que tipo de traqueamento ou pesquisa vocês fazem para entender se a galera que está comprando o low ticket no perpétuo está comprando também os outros produtos? A gente faz o traqueamento de ponta a ponta via UTM, a gente faz pesquisa de audiência com a galera que comprou o front-end e como a gente consegue conflitar os dados de compra na plataforma de pagamento. Então eu sei se o cara que comprou o curso aqui, ele já era aluno lá. Uhum. Legal. Então todo esse traqueamento até dentro da página, na própria plataforma de pagamento a gente consegue ter informação. Tudo com UTM. Tudo com UTM.
Legal. Dá pra ver pela sua fala que você tem uma operação muito saudável, né? Porque hoje, até pensando assim, eu ia falar de mercado americano, onde o pessoal não tem lucro na primeira etapa do funil, né? Ele pega ali pra poder ganhar depois. Mas até falando de Brasil, assim, não é todo mundo que consegue ter um lucro consistente com o perpétuo, a ponto de falar, cara, se meu funil terminasse aqui, já tava legal. Mas claro que o objetivo é construir e levar o cliente pela jornada. A título de perpétuo, assim, como que você faz pra escalar ou, se não escalar, manter ele saudável? Tá. Eu preciso entender o tamanho do público para entender o meu poder de escala. E eu vou controlando o ROAS. Pô, tô com ROAS positivo, posso escalar mais. Se eu posso empatar no perpétuo, posso botar mais dinheiro. ROAS, pra quem nunca ouviu. É retorno sobre investimento em tráfego. Perfeito. Então, se eu tô investindo 1.000 e faturando 2.000 e eu posso empatar, se eu me dou essa oportunidade de empatar no perpétuo, eu posso investir 2.000 e ver se eu faço 4 ou se diminui um pouco o meu retorno. Então eu vou controlando isso, quanto que eu estou investindo, quanto que está retornando, para saber se eu posso chegar mais, se eu posso escalar mais. Então, atitude métrica, ROAS. Não Isso tá aí. muito de olho nas outras, né? Não. CPC. Não. Entendi. Legal. Não, go ahead. Não, então, uma coisa que você comentou é que você tá investindo bastante nessa coisa de fortalecer a sua marca pessoal, né? Isso. Para alguém que tá começando e pensa em ser estrategista, Lucas, o que você acha que é o caminho mais eficiente para que essa pessoa também se desenvolva e se posicione da forma correta no mercado digital hoje? Legal. Primeira coisa é desenvolver a mentalidade que você sabe que você vai começar e você não vai parar até dar certo. Porque talvez você tenha resultado rápido, talvez não. Mas se você não desistir, você vai chegar uma hora ou outra. Estudar os fundamentos. Pegar algum mentor que já tenha resultado no mercado e venda uma mentoria, um curso. Estuda com essas pessoas que vai ser um caminho mais rápido. Você encontra tudo hoje de graça na internet. Mas se tiver um mentor, é muito mais rápido a jornada. Entender os fundamentos, você se prepara para as oportunidades. Então você precisa prospectar especialista. Então, igual eu fiz, no momento eu não tinha um filtro muito alto, não tinha resultado, então precisava colocar em prática o que eu tinha aprendido. Então eu precisava fechar com um especialista para executar. A partir do momento que eu dominava os fundamentos, sabe, eu coloquei em prática, vi que dava certo, estava preparado para pegar um especialista maior. Então apareceu a oportunidade, eu agarrei, fiz acontecer, deu certo e a gente está só crescendo até hoje. Então é aquele negócio, se tu não tem a mentalidade correta, você vai desistir. Se eu falar uma fórmula mágica que 90% das pessoas não vai executar, 10% vai executar, 9% vai desistir. Então se você é 1% que vai colocar em prática, não vai parar até chegar no resultado que você quer, é impossível não dar certo. É impossível. E você que está começando agora, como eu falei anteriormente, só precisa de um especialista para mudar a sua vida. Um especialista para mudar a sua vida. Se você acha uma pessoa que resolve um grande problema, essa pessoa ela tem a vontade de fazer acontecer, mesmo se ela não for grande agora, ela vai se tornar grande em algum momento. Então, não se confunda com excesso de informação, foque numa coisa só e faça até dar certo. Não desista. Legal demais. Muito bom, cara. Chegamos naquele momento dinâmico do nosso podcast. Gostoso, hein? Gostoso. Ai. Falei pro Nagata desenvolver um jingle pra gente. Legal. Bate-bola, jogo rápido. Vai funcionar o seguinte, a gente vai fazer perguntas pra você e você pode responder com no máximo uma frase ou uma palavra rápida, a primeira que vier na sua cabeça. Tá Pode bom. ser? Bora. Vou começar aqui. Manda. Lançamento ou perpétuo? Qual traz resultados mais rápidos? Lançamento. Melhor dica para escalar um funil de perpétuo. Entender da audiência. Um erro para ser evitado na hora de fazer um lançamento. Expectativa, alinhamento. Uma habilidade indispensável para ser estrategista. Dominar o lançamento de ponta a ponta. Velocidade de execução ou consistência ao longo do tempo? O que define o sucesso no digital? Consistência ao longo do tempo. E aquela pergunta fácil, né? Mercado físico ou digital, Lucas? Digital, sem dúvida. Ainda fala com sorrisão, é claro, né? Atropelou bem demais, cara. Passou liso. Não, passou o podcast inteiro, né, Carol? Porque Verdade. quanto valor agregado, quanta maturidade, mentalidade. A gente adora bater esses papos assim, onde a gente sente que a pessoa que estiver aqui com papel e caneta, ela realmente tem um potencial para se transformar através desse conteúdo. De certa forma, a gente tentando dar o máximo para cumprir nosso papel, né? Sim. Então, muito legal a sua participação aqui. E não terminamos, porque a gente costuma finalizar nosso episódio
com uma pergunta reflexiva. Você topa responder? Bora. Quer mandar essa pergunta pra ele, Carol? O que você gostaria de ter ouvido quando começou no digital, que hoje você pode transmitir pra alguém que tá pensando em entrar nesse mercado agora? Difícil, reflexiva. Posso falar um pouco mais aberta? Claro. Independente de o mercado que você tá, o mercado digital, ele é, uma das melhores opções que tem, né? Se tiver visão de onde você quer chegar, ter uma imagem clara de onde você quer chegar, saber mesmo, quero chegar lá, quero ter tanto, quero ter isso, quero ter aquilo. Tiver coragem para executar, sair da inércia, sair da teoria e ir para a prática, dar o primeiro passo sem estar pronto, fazer acontecer, e disciplina para não parar até você chegar nos seus objetivos, fazer o que tem que ser feito, independente de motivação, independente de estar com vontade ou não estar com vontade. Se tiver visão, coragem, disciplina, você chega em qualquer lugar que você chegar. Qualquer lugar que você quer chegar, você chega com esses 3 pilares. Faz todo sentido. Legal. Faz todo sentido. Que legal, chave de ouro, hein, Carol? Chave de ouro, e temos o quê? Presentinhos Temos os KiwiFi mimos KiwiFi. pra A gente ti. gosta de presente, hein? Ó, então se prepara. Caramba, que massa! Esse presente, Docinhos. Lucas, é para agradecer você ter aceitado esse convite e compartilhado tanto conteúdo de valor com a nossa audiência. Tenho certeza que a galera gostou tanto quanto a gente, vai querer te acompanhar Posso para mostrar continuar pra pessoal aprendendo. lá? Pode. Claro. Fica Olha, à ó, vontade. canequinha com a minha foto. Tá parecido, hein? Essa tava. parecido. Ficou cabelinho, ficou tudo O igual. cara é artista. Deixa aí suas redes sociais pra galera poder te acompanhar, a galera que tá te conhecendo através do SkillCast. Legal. Minhas redes sociais são @lucaspickering, PICKERNG. Perfeito. Tanto no Instagram como no YouTube. Show de Legal. bola. Vai aparecer aí na tela, e pra quem tá no Spotify, ele soletrou aqui. E pra quem ficou até o final desse episódio, precisa fazer o quê, Marcelo? Pra você que ficou com a gente até o final, que sorte, hein? Se você pegou papel e caneta hoje, você tem um conteúdo na mão pra se transformar. E se você tem esse potencial de se transformar, você também tem a capacidade de deixar um like aqui pra fortalecer o nosso trabalho, de entregar um conteúdo super valioso que pode ajudar muitas pessoas. Deixa aqui nos comentários também qual foi o insight mais valioso que você tirou desse bate-papo com o Lucas. Se inscreve no canal se não tá inscrito. Ativa o sininho para receber a notificação sempre que sair mais um podcast desse. E antes de ir embora, Carol tem um recado para você. Carol, onde que a gente encontra essa galera? Nós temos um encontro marcado no próximo KiwiCast, é por isso que você não pode deixar de estar lá, hein? Tchau, tchau, galera! Valeu!